18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas em ponto em Manaus, mais uma vez, hein? Estamos juntos com você em 100,7. Boa noite pra você ligado aí na melhor programação de Manaus, na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Nós estamos juntos, hein, Carimilhão? Tá tudo certo aí, né? Tá tudo bem? Tô me arrumando aqui, tô me arrumando. Estamos juntos até às 7 da noite, hein? Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Carime Leão e Carlos Júnior na apresentação, Ari Guedes ali na técnica, na operação, Ari Guedes DJ, lá no aplicativo humano, transmitindo ao vivo em cores para todo o Brasil, via internet, também para o mundo, onde tiver internet, nós estamos lá. É o grande Wellington Truvão, valeu? Juntos em 100.7, hoje é sexta, hein, Carime? Hoje é dia 20 de novembro, um feriadão. Hoje é o dia aí da consciência negra, inclusive nós temos hoje matéria, né, Carime, sobre esse assunto, sobre esse dia, sobre essa data tão importante, não é isso? Exatamente, Carlão. Júlia Gomes fez pra gente uma reportagem especial sobre o assunto que a gente vai rodar na edição de hoje. Muito boa noite pra você que acompanha aqui a programação da Mix Manaus. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Seja bem-vindo, você que nos assiste aqui pelo aplicativo humano. Lembrando que logo mais o programa inteiro estará lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, e também no nosso canal do YouTube. Valeu aí, equipe de jornalistas do 18 horas e também a equipe de produção, a equipe da Mix FM 6 e 2, sexta-feira, dia 20, e nós estamos juntos mais uma vez com você aqui no melhor mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite. E hoje é um dia especial, Carime, bacana aí, parabéns a todos, estamos juntos, né? Mais uma vez nessa luta aí contra o racismo, um dia de marcar isso, e tá tudo bem, né, Carime? Sim, é um dia de marcar, dia de protestos, né? Afinal de contas, infelizmente, ontem aconteceu aquela morte absurda, né? Super agressiva, aquele ato de violência dos seguranças do supermercado Carrefour, que matou um senhor de 40 anos. A socos e pontapés. Exato. O laudo, parece que já adiantado da delegada, diz que ele morreu asfixiado. Então, hoje o dia está sendo marcado por vários protestos em Porto Alegre, cidade onde aconteceu isso, e também em São Paulo. Porque hoje estavam marcadas várias manifestações para o Dia da Consciência Negra. Então, manifestações para lembrar a importância da data, a importância de se refletir sobre o assunto. Acabou que a pauta virou um protesto contra esse ato de violência em São Paulo. Inclusive quebra-quebra lá no Carrefour. Então, né? Eles invadiram em São Paulo, parte dos manifestantes, eles invadiram uma loja lá do Carrefour que estava fechada, teve depredação, quebra-quebra, enfim, nesse momento é o que está acontecendo lá na Avenida Paulista. Mas, infelizmente, é um dia de se pensar, é um dia da gente... Tem sempre uma pergunta que algumas campanhas já fizeram, que eu acho muito importante, muito conveniente, muito interessante de cada um pensar, né? Aonde você esconde o seu racismo? Então a consciência, né, tem que estar aí presente, né? Nós temos que ter essa noção aí do racismo, né? Temos que inclusive lutar contra o racismo, né? Não ser racista. Carime, quinta-feira foi aí uma noite de premiação, né? Lembra do Grammy Latino, né? Teve brazuca entre os vencedores, Carime. Foi interessante essa noite. Exato, Carlão. E o rapper Emicida ganhou o prêmio de melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa, com o trabalho Amarelo. Além do Emicida, Paula Fernandes e Céu, né? Estão aí entre os vencedores das categorias específicas para a música brasileira do Grammy Latino de 2020. Nas categorias que também contavam com artistas de outras nacionalidades, os brasileiros não se deram muito bem não, viu? Nós concorremos com Yamandu Costa e Caetano Brasil em melhor álbum instrumental e com Céu em melhor álbum de engenharia de gravação, além da rapper Bivolt com melhor vídeo musical em versão curta, e Baiana System e Trop Killers
com o melhor clipe, mas nós não levamos aí, não vencemos essas categorias. E são todos feras, né? Inclusive o Yamandu Costa, ele manda super bem no instrumento, o instrumento dele é o violão. E a categoria de maior destaque com brasileiros indicados aí era a de melhor canção urbana, em que Rave de Favela do MC Lan e Anitta e o Ben e o Major Lazer concorria também. E entre os outros brasileiros vencedores de prêmios para a música em português estão João Bosco, Mariana Aidar, Aline Barros e Toninho Horta. Muito bem, são 6h05 em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Sexta-feira, dia 20 de novembro, feriadão nacional aí, dia da consciência negra, e nós estamos juntos mais uma vez aqui em 100,7 para mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, nós temos falado aqui, né, praticamente diariamente sobre a situação do Amapá com esse apagão aí, né? O estado sofre com a falta de energia elétrica já há 2 semanas. São 15 dias aí, né, sem energia elétrica, com esse problema que vai e vem, fica sem. Isso em plena pandemia do novo coronavírus. Pois é, a gente mencionou, né, Carlão, que eles entraram num período, aliás, de racionamento, né, algumas pessoas têm durante parte do dia, mas segundo a população não funcionou a contento. O estado também fica o quê? Sem água, e os alimentos estão estragando nas geladeiras desligadas. As eleições tiveram que ser adiadas, não exatamente por causa da falta de luz, mas por uma questão de segurança. A preocupação era que uma onda de violência tomasse conta da cidade no dia da votação. A população está realmente vivendo um verdadeiro cenário de guerra. Bom, e agora presta atenção nesse alerta aí. O deputado estadual Serafim Correia diz que o Amazonas, veja bem, o Amazonas também pode ficar na mesma situação do outro estado do norte. Vamos conferir aí na matéria da repórter Cíntia Blink. Além da pandemia, o estado do Amapá sofre com a falta de energia há mais de 15 dias, o que também causa a falta de abastecimento de água e dificulta a comunicação. Até a eleição municipal deste ano teve que ser adiada no estado do Norte. E o deputado estadual Serafim Correia alerta que o mesmo pode acontecer no Amazonas. Se isso tivesse acontecido no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, já tinham dado um jeito. Mas como é no Amapá, como é na Amazônia, ninguém liga para nada. Porque da mesma forma que explodiu o transformador que vai de Tucuruí para Macapá e de lá para todo o estado do Amapá, poderia ter explodido a outra que vem para a esquerda. E aí seríamos nós aqui, seria Manaus, que estaria completamente às escuras. Não desejo isso, mas ouso dizer que se providências não forem tomadas de imediato, nós corremos o risco de dizer: Amapá, eu sou você amanhã. Segundo o parlamentar, para combater esse risco, é preciso regulamentar e fiscalizar com frequência os transformadores responsáveis pelo abastecimento de energia elétrica. No Amapá, foi um incêndio no transformador da subestação da concessionária transmissora de energia que deixou 14 dos 16 municípios sem energia por mais de 2 semanas. Na imprensa, os relatos dos amapaenses destacam o calor, a falta de água adequada para o banho, para lavar a louça e para beber, e também a falta de alimentos, já que tudo que precisa ser refrigerado foi perdido, tanto nas casas quanto nos supermercados. A esperança do Estado é um novo transformador, que é providenciado pela fornecedora de energia, mas não há uma previsão de quando vai chegar o novo aparelho para substituir o equipamento que foi danificado. A reportagem questionou o operador nacional do sistema elétrico sobre esse perigo do Amazonas ser o próximo estado a ficar sem energia, mas não tivemos resposta até o fim dessa edição. Cíntia Blink, para o 18 horas.
Bom, imaginem que situação que o Amapá está vivendo nesse momento, uma situação realmente muito difícil, não tem a menor dúvida. Ficar sem energia elétrica realmente atrapalha todos os setores da sua vida, de A a Z, não tem como. E vale ressaltar aí que a questão da energia do Amazonas é também extremamente delicada. Nós convivemos diariamente aí com faltas de luz, é constante, vai e vem, às vezes vai, não volta, demora, mas está sempre ali, dá esse problema aí. E com problemas aí constantes na prestação de serviço. E não é à toa que a empresa aí, né, ela tem se tornado aí campeã de reclamações no Procon do Amazonas. A concessionária teve simplesmente 1.748 registros. Isso são as pessoas que vão lá, são né? Os clientes que reclamam, fora a galera que não tem essa paciência. Então é o seguinte, além de 815 processos em andamento, isso só no período de 2 de janeiro e 30 de setembro deste ano. Carlão, isso sem falar que a energia aqui no Amazonas é uma das mais caras do país. Isso por quê? Por causa de uma mudança na cobrança da sistemática do ICMS feita no governo de Wilson Lima. E o deputado Dermilson Chagas, do Podemos, explicou pra gente o assunto durante uma entrevista aqui mesmo no programa 18 horas. Vamos lembrar exatamente o que ele disse. Veja bem, como o governo trata o povo do Amazonas e como é que ele trata a coisa pública. Vou contar 2 fatos. O primeiro, esse absurdo que ele aumentou essa tarifa de tal forma. Houve uma substituição tributária, tirando da distribuidora, colocando na geradora. Antes, todo mundo que pagava a conta pagava o ICMS. Agora, existe o ICMS que é cobrado sobre toda a energia que é produzida. Então isso, como era antes, quem não pagava ficava devendo. Ia pro SPC Serasa, o Estado entrava com uma ação para poder cobrar, a empresa entrava com ação para poder cobrar. Agora não, cobra tudo de uma vez só e rateia para as pessoas. Agora vejam bem como é que ele fez com a Amazonas Energia. Uma jogada que tem que ser investigada. A exemplo da Eneva, essa empresa que se instalou em Silves, que é muito bem-vinda para gerar emprego. Mas ele não fez diferente com a empresa lá. O gás é extraído aqui em Manaus. Nós devíamos cobrar o ICMS na extração, tá? Ainda tem um frete. Então o Estado abre mão de 280 milhões. O que ele faz? Ele faz a substituição tributária. Em vez de cobrar aqui na fonte a quantidade de gás que se tira, ele deixou para cobrar através da distribuidora lá em Rondônia, lá em Roraima, melhor dizendo. Então, olha como é que é a diferença. Aqui ele cobra na geradora e lá em Roraima ele cobra na distribuidora. O que tem por detrás disso? O Ministério Público tem que investigar. O Estado pratica o enriquecimento ilícito. A própria Procuradoria-Geral da República, relata o absurdo, que ele faz um aumento por decreto e não consulta a Assembleia. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Ministério Público Federal instaurou inquérito para apurar entrada ilegal de ONG em terra indígena na região do Médio Purus. Missionários ligados à Missão do Céu teriam entrado ilegalmente na terra indígena em fevereiro deste ano. Vamos saber mais sobre essa história agora na reportagem de Odineia Araújo. O procurador da República, Rafael da Silva Rocha, publicou portaria esta semana pedindo investigação sobre a entrada ilegalmente de missionários ligados à organização não governamental Missão do Céu, na terra dos índios Dene, também conhecidos como Chamamade, na região do rio Xeruã, no Médio Purus. Os Dene habitam entre os rios Juruá e Purus e vivem da exploração de recursos da terra, e a população é mais de 1.500 pessoas. As denúncias que chegaram ao Ministério Público Federal são de que missionários ligados a essa organização teriam entrado ilegalmente na terra indígena em fevereiro desse ano e feito registros em mídia como fotos e vídeos. Mas, de acordo com o Ministério Público, não houve autorização ou comunicação da FUNAI, de qualquer outro órgão indigenista ou mesmo dos próprios indígenas para a entrada dessa entidade religiosa em suas terras. Portaria da FUNAI diz que cabe aos indígenas e suas comunidades o poder de autorizar
autorizar ou vetar a entrada de pessoas em suas comunidades. A Missão do Céu informou por meio de nota que não realizou nenhuma missão esse ano entre os DN e que também não autorizou ninguém para representá-la na localidade. O procurador pede que a FUNAI do Médio Purus apresente informações atualizadas sobre o caso no prazo de 15 dias. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h14 em Manaus. Você está na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Até às 7 da noite você confere a notícia em mais uma edição do programa 18 horas. E o Tribunal Regional do Trabalho abre inscrições para a 10ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que acontece de 30 de novembro a 4 de dezembro. E o evento, que este ano acontece de forma telepresencial, é claro, por causa da pandemia, tem o objetivo de dar maior efetividade às decisões trabalhistas. E a repórter Júlia Gomes traz os detalhes pra gente agora. A Semana Nacional da Execução Trabalhista já está na sua 10ª edição e busca solucionar processos em que os devedores não pagaram os valores reconhecidos na Justiça em processos trabalhistas. Para se ter ideia, em 2019, no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e Roraima, foram pagos cerca de 12 milhões de reais em créditos trabalhistas e mais de 380 audiências de conciliação foram realizadas durante o evento, que neste ano acontece de 30 de novembro a 4 de dezembro. Partes e advogados têm até a próxima sexta-feira, dia 27 de novembro, para inscrever o processo por meio de um formulário eletrônico disponível no site do tribunal. Devido à pandemia da Covid-19, as atividades serão feitas integralmente no formato telepresencial. O juiz do trabalho, Djalma Monteiro de Almeida, que é coordenador da Semana da Execução Trabalhista no TRT-11, explica que o evento tem a finalidade de dar maior efetividade às decisões trabalhistas. Por isso, o slogan escolhido para este ano foi "O seu direito não pode esperar". E pelo nome, "O seu direito não pode esperar", verificamos que esse lema tem como objetivo dar uma satisfação aos credores que muitas vezes já esperam há tanto tempo para receber o seu crédito e ainda não foi possível concretizar, dar uma satisfação a esse credor no sentido de que a Justiça do Trabalho não está de braços cruzados em relação a esse seu crédito. E também oportunizar ao devedor que queira efetivamente se livrar desse grande fardo, buscar, através da conciliação, a solução para esse problema. As audiências serão realizadas nas varas do trabalho de Manaus e também de Boa Vista e nas varas do interior do Amazonas. As unidades de segunda instância também realizarão audiências. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Os contribuintes da Prefeitura de Manaus têm até o dia 30 para solicitar créditos no abastecimento do IPTU, no abatimento, né? Querem abater, fazer um abatimento no IPTU de 2021, tem até o próximo dia 30, mas a regra é válida para o cidadão que solicitou sua nota fiscal de serviço eletrônico com a identificação do CPF. E os créditos são válidos por 5 anos e podem ser indicados para um ou mais imóveis. Basta que o imóvel esteja adimplente com o fisco municipal. Você está ouvindo 18 horas. Processo seletivo para estágio na Prefeitura de Manaus com mais de 2.000 vagas aceita inscrições até a próxima sexta-feira, dia 27. E podem concorrer estudantes do ensino médio e ensino superior também. Ficou interessado? A repórter Odneia Araújo traz os detalhes. As inscrições encerram dia 27 de novembro e devem ser feitas apenas pela internet no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, instituição organizadora do processo seletivo. O valor da taxa de inscrição varia entre R$20 e R$30. No total, o Programa Municipal de Estágio Remunerado oferece 2.672 vagas para estagiários de nível médio e superior e reserva 10% das oportunidades para pessoas com deficiência. As vagas contemplam diversos
diversas áreas do conhecimento, entre elas administração, arquitetura, economia, comunicação social, direito, educação física, enfermagem, engenharia, língua portuguesa, nutrição, odontologia, além de pedagogia, psicologia, serviço social e turismo. Segundo o prefeito Arthur Neto, o estágio vale como primeiro emprego. Geralmente quem não faz estágio chega numa empresa e diz, poxa, por falta de experiência eu não te contrato. Agora vai poder dizer, eu te contrato porque você teve a sua primeira experiência. Então eu sempre digo, o primeiro emprego é o estágio, o segundo emprego é um emprego que as pessoas pensam que é o primeiro, mas já é o segundo porque a pessoa chega com experiência para trabalhar. Isso se deve a nós temos folga fiscal para isso, temos recursos para isso e, portanto, é tudo muito bem planejado. O estágio tem carga horária de 20 horas semanais e remuneração de R$300 para o nível médio e R$600 para o nível superior, mais auxílio transporte de R$132. A seleção acontece no dia 6 de dezembro por meio de prova objetiva online e os aprovados vão atuar nas secretarias e órgãos do município. Segundo o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandeira, os contratos são válidos por 2 anos, podendo ser renovados. Várias pessoas hoje que são servidores do município foram estagiários e isso é muito gratificante a gente ver ao longo dessa jornada, né? A legislação ela permite que a pessoa fique até 2 anos, né? Um período de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano. Vale ressaltar que a pessoa precisa estar cursando alguma matéria, seja no ensino médio ou no ensino superior. Ela tem que estar cursando. Se ela não estiver cursando, infelizmente ela não pode estagiar. O conteúdo para se preparar para a seleção inclui língua portuguesa, matemática e atualidades, além de noções de informática, de administração pública e raciocínio lógico. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 21 minutos em Manaus. Você está no melhor Mix do Brasil, o programa 18 horas, a notícia até às 7 da noite para você. E nós vamos agora abrir a playlist do 18 horas de hoje, desta sexta-feira, com o videoclipe This Is America, de Childish Gambino, que sintetiza aí como a mídia, né, mantém as pessoas alheias à realidade, principalmente na questão da população negra. Carlão, e as imagens racistas e cenas violentas por trás das danças dão a ideia bem exata disso que você falou. Vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas desta sexta-feira, dia 20 de novembro, com This Is America. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas 25 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. Hoje, em sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020, feriadão nacional. Hoje é o dia aí da consciência negra. Ok, estamos juntos com você em 100,7 no melhor Mix do Brasil. A primeira da playlist de hoje, Childish Gambino, a música This Is America. Mix. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite e também madrugada de sábado com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a noite vai ter pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 85%. 6h26, boa noite. O deputado delegado Péricles esteve nesta quinta-feira em Brasília, lá no Tribunal de Contas da União, para entregar o relatório da CPI da Saúde. O deputado, que foi o presidente da CPI e não teve o prazo prorrogado por mais 60 dias, porque a maioria dos deputados da Casa Legislativa não deu permissão, como manda o regimento interno da Assembleia. Bom, a repórter Cíntia Blink explica melhor essa história pra gente agora. O deputado delegado Péricles, que foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, entregou o relatório da CPI para o Tribunal de Contas da União, nas mãos do secretário substituto Paulo Henrique Castro de Arruda. Fui recebido pelo senhor Paulo Henrique, secretário adjunto, que garantiu que o Tribunal de Contas da União irá aprofundar as investigações e dar um resultado também para a sociedade, para evitar possíveis e futuras fraudes e corrupção na gestão da saúde.
A CPI da Saúde, instalada na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, desvendou irregularidades na Secretaria de Saúde do Estado, como o caso da compra dos ventiladores pulmonares feita pelo governo de Wilson Lima em uma loja de vinhos. A CPI também colocou em pauta os serviços feitos para a Secretaria de Saúde por meio de processos indenizatórios, como foi o caso da lavanderia que prestou o serviço no Hospital de Campanha da Newton Lins. A CPI também mostrou que houve superfaturamento de serviços em exames ginecológicos de 2017 em 3 cidades do interior do estado, além de investigar outros casos. Segundo o secretário substituto do TCU, o tribunal vai aproveitar informações da extinta CPI em ações internas para alimentar uma proposta de mudança de modelo de gestão de saúde em que estão trabalhando. O objetivo desse novo modelo é coibir a fraude e promover uma mudança estrutural. A CPI durou 120 dias na Assembleia e não teve tempo estendido por mais 60 dias, porque não houve quórum para a votação, por 3 sessões seguidas. Ou seja, os deputados esvaziaram o plenário da Casa Legislativa e não foi possível votar para prorrogar ou não o tempo da CPI. Além do TCU, o relatório também foi entregue para a Controladoria Geral do Estado e o Ministério Público Federal. Semana que vem, a agenda de entrega do relatório vai prosseguir, segundo a assessoria do deputado. Cíntia Blink, para o 18 horas. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o deputado Péricles, que foi o presidente da CPI da Saúde. Muito boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Carinha. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de esclarecer fatos ainda da CPI, dos nossos trabalhos desenvolvidos, que continuam apresentando ali para os órgãos de controle o resultado de todo o trabalho de 120 dias da CPI da Saúde. Exatamente. Muito obrigada por o senhor abrir um espaço na sua agenda nesse feriado para conversar com a gente, para falar desse assunto tão importante. Então, o senhor esteve ontem, com o secretário adjunto do Tribunal de Contas da União e entregou o relatório da CPI. Qual a expectativa desta ação a partir daí? Isso, eu conversei, inclusive, entreguei para o doutor Paulo Henrique, que é o secretário adjunto, cobrei resposta e ele me garantiu, que iriam fazer um trabalho de aprofundamento de tudo que foi apurado na CPI da Saúde. Agradeceu e parabenizou a todos os membros da CPI e equipe por o resultado que nós chegamos e, como disse, garantiu que iriam tomar as providências naquilo que cabe ao Tribunal de Contas da União, especialmente dos recursos federais destinado à saúde do estado do Amazonas. Deputado, e o que de mais importante a CPI descobriu, que pode ser aprofundado pelo Tribunal de Contas da União? Nós temos vários casos que nós conseguimos apurar e identificar no pequeno prazo que nós tivemos de 120 dias. Eu posso citar o caso dos respiradores, que nós desvendamos o passo a passo de tudo como aconteceu logo no início, encaminhamos para a Polícia Federal, que se encarregou de fazer ali o restante das investigações. Temos o caso grave, que são aqueles pagamentos indenizatórios que sequer há processo licitatório e contrato, quebrando, violando todos os princípios da administração pública, seja da moralidade, da impessoalidade, não dando oportunidade para que outras empresas participem, para ver aquilo que é mais vantajoso para a administração pública, e simplesmente indicam um amigo ou uma pessoa ali do rol do governo do estado para prestar um serviço que muitas das vezes, ou todas as vezes, superfaturado, e não há controle. Então a pessoa apresenta aquilo que ela quer para que o estado pague. E isso, infelizmente, ainda vem acontecendo, isso é de anos que acontece e ainda vem acontecendo, apesar de tudo que foi apresentado pela CPI. Certo. Agora, deputado, nós podemos dizer que as investigações da CPI da Saúde estavam na Operação Sangria 1 e 2. E com isso, o cidadão pode esperar algum outro desdobramento, ou da CPI, ou das investigações, alguma penalidade sobre os responsáveis? Sim, e é bom também ressaltar que essa investigação da Polícia Federal é a respeito do caso dos respiradores. E a CPI da Saúde apurou não só esse caso que passou para a Polícia Federal, mas como outros casos
em apenas 120 dias. E eu posso lhe garantir, há casos bem mais graves que o caso dos respiradores que precisam ser apurados pelos órgãos de controle. Já citei a casa dos pagamentos indenizatórios, mas também temos outros das unidades descentralizadas que fazem também processos com fortes indícios de fraudes. E outros casos também que apuramos de superfaturamento de aqueles exames ginecológicos de 2017 pela empresa Norte Serviços Médicos e outros mais que precisam ser aprofundados e investigados pelos órgãos de controle. Nós já fizemos a entrega do relatório final ao Ministério Público Federal, entregamos ontem ao Tribunal de Contas da União, semana que vem entregaremos ao Ministério Público do Estado e posteriormente ao Tribunal de Contas também do Estado, para que tome as providências cabíveis a respeito desses indícios de crimes que nós, na CPI da Saúde, apuramos e identificamos. Certo. Doutor, o senhor pode explicar, esmiuçar melhor, deputado, essa dos casos dos exames que aconteceu em 2017? Foi no interior do estado, não é isso? Exatamente. Foi de um caso que nós estávamos investigando do hospital que seria de referência, Newton Lins, de uma empresa que iria prestar um serviço de lavanderia e nós identificamos um absurdo, né? Que sem ter nenhum paciente no dia que seria a inauguração, ela apresentou um relatório para pagamento de quase 4 toneladas de roupas. E aí identificamos essa fraude e fomos puxando, né, tudo que essa empresa prestou ao longo dos anos ao estado do Amazonas. Para que você tenha uma ideia, essa empresa Norte Serviços Médicos faturou em 5 anos 25 milhões e em sua maioria em pagamentos indenizatórios, ou seja, sem contrato. E um deles nos chamou muita atenção, que foi no ano de 2017, em que ela supostamente prestou um serviço de exames ginecológicos, de colposcopia e conização, que seriam 91, mas apresentou uma nota dentro de um processo indenizatório como se tivesse prestado para 100 pacientes, ou seja, até mais do que realmente aconteceu. E depois, ao chamar o médico que prestou o serviço contratado por essa empresa, ele disse que o serviço de conização, que seria o mais caro, e prestou para apenas 13 mulheres, e recebeu para o serviço R$60 mil da empresa. E a empresa recebeu do Estado R$868 mil. E muito do serviço sequer foi prestado, conforme informou o médico que prestou o serviço no interior do estado. Então, para mim é um escândalo, é algo assim, absurdo, que é um dos casos que nós apuramos, né, durante o trabalho da CPI da Saúde. Deputado, esse relatório aí que vocês entregaram para o TCU e também para outros órgãos e pretendem entregar ainda para outros, isso é para quê? É para garantir o sucesso de um bom retorno, de uma boa, né, retorno, né? Nós na CPI da Saúde fizemos o nosso papel dentro dos limites que cabe aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós não temos o poder para prender, para denunciar os agentes que cometeram crimes. Isso é necessário os órgãos de controle, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, que são autores da ação penal, fazerem isso. Então nós entregamos relatório com provas suficientes, com elementos probatórios suficientes de crimes cometidos contra a administração pública. E agora, cabe a eles apurarem esses fatos, que são muitos casos, né, para denunciar aqueles que realmente cometeram crime contra a administração pública. E baseado no que o senhor acabou de dizer, o senhor acredita que no caso dos desvios do atual governo do Amazonas alguém ainda pode ser preso? Olha, precisa ser apurado. Certo. Indícios de crime existem para ser os agentes denunciados e possivelmente condenados pelos crimes que eles cometeram. E muitos desses crimes, sem dúvida, cabe prisão, sim. E a justiça, ela tem que agir e punir, né? A lei diz isso, não é? A lei está bem específica nesse caso, não é isso, deputado? Isso, nós conseguimos, né, indiciar 50 agentes, né, por vários crimes cometidos e tipificamos os crimes.
Então, existe lá a fraude ao processo licitatório, corrupção passiva, corrupção ativa. São vários crimes que nós conseguimos tipificar e bem detalhar para facilitar, inclusive, a apuração ou aprofundamento das investigações pelos órgãos de controle. Certo. Deputado, a CPI fez algumas recomendações para o governo do Estado. O governo está cumprindo algumas determinações? Algumas ele cumpriu de imediato, como a exoneração das duas secretárias e dos secretários adjuntos, né, depois de apurarmos aquelas fraudes, aqueles esquemas de corrupção, mas outros ainda não, como é o caso do cancelamento, que por recomendação nós encaminhamos ao governo do Estado, do cancelamento do contrato de gestão do Delfim Aziz, que foi demonstrado, né, por nós como é um contrato ruim, né, para o estado do Amazonas, onde desde o seu início não houve o cumprimento, sequer houve controle e fiscalização pelo Estado, que era o único papel que ele deveria fazer dentro desse contrato de gestão, e por conta disso a prestação do serviço foi muito deficitária, foi muito ruim, e quem sofreu isso foi a população. E o pior de tudo é que a própria empresa ou organização social de saúde, que na verdade é uma OS, recebeu em sua integralidade o que estava previsto no contrato, mas em nenhum momento cumpriu aquele atingimento de metas que é previsto no contrato, deu a sua contraprestação, né? Sequer chegou ali a 70% daquilo que deveria cumprir. Então é algo também que precisa ser apurado pelos órgãos de controle. Certo, deputado. Agora, cita pra gente as pessoas afastadas por conta da CPI, que foi recomendação da CPI da Saúde. Temos, no caso dos respiradores, que foi a CPI que identificou, né, o envolvimento do marido da secretária de comunicação por conta da empresa que ele pertencia, ele era sócio da empresa Sonoar, de onde se iniciou todo esse esquema fraudulento, e aí nós identificamos a participação dele como sócio e dela em uma reunião que tratava sobre a compra desses respiradores. Então nós recomendamos o afastamento, na verdade a exoneração dela, assim como da secretária de saúde, o secretário adjunto João Paulo e os demais secretários, como o Perseverando, o secretário, não o secretário Tobias, mas o João Paulo, Perseverando e o outro que eu não recordo agora. Tivemos, foram 5 recomendações de afastamento que foram cumpridas. E da gerente de compras Alcineide. Ok. Certo. Bom, no caso aí, deputado, a oposição, o que ela pode fazer? Porque já no ano que vem, né, para acompanhar todas essas denúncias, né, porque eles estão interessados, eles querem saber porque, né, eles têm que ficar a par, né, do que está acontecendo. Isso. Olha, na verdade eu continuo fazendo o meu papel como parlamentar de fiscalizar. Ontem mesmo eu estive no 28 de agosto no hospital para verificar o resultado do recurso de emenda impositiva que eu encaminhei para a compra de mesas para cirurgia lá do hospital, inclusive já estão sendo utilizadas, e eu estou vendo algo que está a indício de fraude, que eu irei falar, inclusive na terça-feira, de uma dispensa de licitação, não só para o 28 de agosto, mas para 8 outras unidades de saúde, em relação à coleta de resíduos hospitalares. E me parece que há ali um indício, né? Não posso garantir porque eu estou estudando, estou investigando ainda, mas me parece que há ali indício de fraude, sim. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado, né, o deputado Péricles, que foi presidente da CPI da Saúde, e falamos aí sobre toda a questão e o desdobramento desta CPI. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição de vocês. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, 6h42 em Manaus, e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Vamos de música, hein? A segunda da playlist de hoje no 18 horas. E olha só, no começo de outubro, o cantor Anderson Paak lançou a música Gels, que logo ganhou aí um videoclipe animado e bacana, né? Legal. A música tem produção de Timbaland, que traz aí uma pegada funk pop
pop para a música. Vamos de clipe, vamos de Jules. Você está ouvindo 18 horas. Melhor mix do Brasil, 6h45. Anderson .Paak, Jules foi a segunda da playlist de hoje aqui no Melhor Mix do Brasil. Boa noite. Mix. E agora nós vamos conferir como, vai ficar o tempo aí, a previsão do tempo para amanhã, que é sabadão e domingo. Vamos saber esse fim de semana. Será que vai chover? Será que se vai fazer sol, Karime Leão? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, tudo ao mesmo tempo agora, Afinal de contas, estamos em Manaus. Segundo informações do Climatempo, amanhã, sábado, vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 60% e 92%. Já no domingo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus e as chances de chuva são de 90%. Agora 6h46, boa noite. Olha, e hoje é o dia em que o país homenageia aí a luta pela igualdade racial. Hoje, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, uma data de reflexão sobre as lutas antirracistas aí da população negra. E aqui em Manaus tem programação para celebrar a data e quem conta pra gente é a repórter Júlia Gomes. Aqui na capital amazonense, o Dia da Consciência Negra é celebrado com a tradicional caminhada de conscientização étnica-racial, que chega este ano à sua 10ª edição. Mas dessa vez, devido à pandemia de Covid-19, a ação foi desenvolvida de forma virtual, com atividades que buscaram sensibilizar a população quanto às discussões sobre o racismo estrutural e também o preconceito. O evento aconteceu na tarde de hoje por meio das redes sociais da Associação de Capoeira, Arte e Revelação, que é organizadora da campanha, juntamente com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A edição deste ano da caminhada teve como tema 10 anos de resistência, que foi discutido em rodas de conversa sobre temas ligados à capoeira, racismo estrutural e resistência negra. A programação contou ainda com atrações culturais, mas daqui a pouco, às 8 da noite, acontece o espetáculo Até o Tucupi de Negritude, no Teatro Amazonas, onde o público poderá prestigiar o talento, a vivência e a relevância social produzida por artistas negros da capital amazonense, como Elisa Maia, Carmen Francis, entre outros. O espetáculo é gratuito e o público que não puder comparecer ao Teatro Amazonas pode acompanhar pela internet, no canal do Coletivo Difusão do YouTube e pela página do Facebook do Festival Até o Tucupi. E só lembrando que todas essas celebrações são alusivas ao Dia da Consciência Negra, data que marca a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo da época do período colonial no país. A promotora de justiça Carla Cristina Souza, do Ministério Público do Amazonas, falou sobre a importância de ter consciência dos privilégios sociais estabelecidos em razão das distinções com base na cor da pele. Vamos ouvi-la. Como promotora de justiça, já passei por situações em que, por conta da minha cor de pele, por conta da textura do meu cabelo, fui colocada em xeque se aquele era o lugar em que eu deveria estar, um lugar em que eu poderia usufruir daquele serviço ou um lugar em que eu poderia comprar daqueles produtos. Então, nesse dia, você que não é negro, eu gostaria de chamar a atenção para que lesse mais, entendesse mais o porquê de se ter consciência dos privilégios que decorrem da cor da sua pele. Porque eu acredito que todos nós, tendo uma maior consciência, buscando maior entendimento, maior conhecimento acerca da memória dos afrodescendentes, principalmente daqueles no Brasil, vamos conseguir estabelecer uma democracia que realmente trata todos com igualdade. Júlia Gomes para o 18 horas.
E está acontecendo o Sesc Festival Literário com o tema Epifania em Palavras. E este ano o festival faz homenagem para a escritora Clarice Lispector. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a gerente de programas culturais e educacionais do Sesc, Leilane Saburi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, Saburi. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Muito obrigada, pela sua entrevista, conversar com a gente aqui hoje. Então, essa é uma edição até histórica, porque o evento ocorre de forma online. Como é que está sendo o evento online deste ano? Foi desafiador para toda a equipe, Nós tivemos que, como todo mundo, a palavra é reinventar. É um festival tradicional no Sesc, há 35 anos nós fazemos esse festival e neste ano, mediante a pandemia, tivemos que propor um novo formato. Está fazendo todo mundo se rever, pensar, criar estratégias e está sendo bem interessante. Hoje estamos no primeiro dia, muita coisa acontecendo. A gente teve vídeos gravados, lives ao vivo e está bem interessante, 3 dias de programação. Leilane, a edição ela marca também aí a participação majoritária, de organizadoras e convidadas mulheres, que dão inclusive mais peso, à importância de evidenciar a homenageada, que é a Clarice Lispector, escritora. Fala mais pra gente sobre essa questão aí. Exato, a Clarice, na verdade, foi escolhida porque estamos no centenário dessa escritora maravilhosa, que é uma referência para nós mulheres, apesar de há tantos anos ter escrito tantas obras maravilhosas, ainda é contemporâneo as escritas, os poemas, as cartas. E para nós mulheres é importante essa referência como resposta, às várias dificuldades que nós temos sociais para nos colocarmos, para nos apresentarmos. E no festival a gente coloca a mulher como protagonista, mas não somente a mulher. Na verdade, se formos analisar nossa programação, ela é diversa. Nós temos várias idades, vários atores, homens, mulheres, afros, enfim. O importante para o Sesc é marcar essa diversidade e dar a oportunidade de falar a todos. Maravilha! E para finalizar, como é que a gente pode participar, acessar, como é que a gente faz? Acessar o site festivalliterário.sesc-am.com.br. Muito bem. Ok, daí tem alguma inscrição ou é só chegar lá e escolher o que você quer participar, o que você quer acompanhar? Nós temos salas que já tem material disponível e nós temos oficinas que acontecem todas as manhãs que você se inscreve. Aí entrando no site você consegue fazer a inscrição e você recebe o convite para participar da oficina. O resto é só aproveitar. Tudo bem. Tá ótimo. Valeu. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, conversando com o programa 18 horas. A gente conversou com a gerente de programas culturais e educacionais do Sesc, Leilane Saburi. Eu é que agradeço. Uma boa noite e aproveitem. Ótimo, sucesso no festival. Obrigada. Boa noite, 6 horas e 53 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos com a terceira, fechando a playlist de hoje com a cantora Lizzo, que é declarada e ativista dos direitos das pessoas negras, principalmente das mulheres. Em entrevista, sempre levanta debates aí sobre como as mulheres negras têm se destacado dentro, da moda. Afirma que é necessário mais igualdade no ramo, com certeza. Então vamos encerrar a playlist de hoje, deste 18 horas do dia 20 de novembro. Vamos de Juice. Você está ouvindo 18 horas. Melhor mix do Brasil, 6h57, 18 horas até as 7 da noite. Essa foi a terceira, finalizando a playlist do 18 horas de hoje. Lizzo, a música Juice em 100.7. Mix. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão.
E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta sexta-feira, traz o registro de 740 novos casos da doença em todo o estado, elevando o total para 172.858 o número total de casos no estado. 388 pacientes seguem internados, sendo que 216 em leitos clínicos e outros 165 em UTI. Conforme o boletim, foram confirmadas 20 mortes por Covid-19, elevando para 4.761 o total de mortes no estado. E a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 544. A variação foi de mais 54% em comparação com a média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta das mortes por Covid-19 em todo o país. O Brasil registra hoje o total de 168.218 mortes por Covid-19. O país soma 5.987.219 diagnósticos positivos para a doença, segundo o levantamento junto às secretarias estaduais de saúde. E segundo os dados do Ministério da Saúde, o país soma hoje 5.407.498 pessoas recuperadas da doença. Agora, 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje é o dia da consciência negra. Hoje é um dia que nos faz lembrar que todos os dias devemos combater o racismo, combater o preconceito, a discriminação, que nenhuma mulher ou homem se sinta superior ao outro. Devemos ter consciência de que o racismo é um mal que afeta a vida de muitas pessoas e como uma relação de entendimento ultrapassada e errada deve ser combatida. Quando o preconceito é motivado pela cor da pele de uma pessoa, precisamos chamar pelo nome racismo. O racismo é, portanto, uma forma de preconceito cruel que ainda atinge uma grande parcela da população mundial. Em suas formas mais agudas, o preconceito racial pode servir de pretexto para motivar agressões físicas ou verbais, além de causar dano moral e até perseguições e prisões injustas de pessoas. A humanidade precisa acabar com este imenso mal. A luta contra o preconceito racial é uma luta pela paz. E lembrar a frase de Martin Luther King: nunca estarei satisfeito até que a segregação racial desapareça. 18 horas. 7-1, Karime, sexta-feira fechamos aí mais uma edição do 18 horas. Sextou, galera. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Até segunda. Bom feriado pra você em 100,7. Continue bem, continue aí sempre na melhor programação de Manaus, o melhor mix do Brasil. E a gente volta com você na segunda, a partir das 6 da tarde, aqui na Mix. Você ouviu 18 horas. Mix.